Olá, sejam bem-vindos ao podcast Impacto Social FGV. Nessa série de 6 episódios, você vai mergulhar no conhecimento produzido pela Fundação Getúlio Vargas que impulsiona o Brasil. Esse podcast é gravado no estúdio da FGV Comunicação Rio e está disponível no canal oficial da FGV, nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto e gosta de espalhar conhecimento, não deixe de compartilhar também nas suas redes sociais. E hoje eu estou aqui com o professor Bianor Cavalcante e o nosso assunto é Defesa e Segurança Nacionais. Professor, prazer te receber aqui hoje, seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui com você, Eduardo, e para tratar um assunto que é muito importante. É bastante importante, professor. Professor Bianor, que tem aí uma história com a Fundação Getúlio Vargas de mais de 50 anos, já foi diretor da Escola de Administração Pública e de Empresas, diretor da Diretoria Internacional. Professor, uma vida inteira aí de prestação de serviços à Fundação, né? É, um privilégio, né? Um privilégio, exatamente. Pela diversidade de assuntos com que você lida, não é? De ensino, pesquisa, publicações, assistência técnica, e no Brasil, no exterior, enfim, um privilégio trabalhar para a Fundação. Então a gente vai começar falando agora do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é um projeto da Marinha do Brasil e que a FGV presta aí um apoio fundamental para a sua execução. Professor, o que é o ProSub? Olha, o ProSub é um programa da Marinha do Brasil que foi concebido a partir, não é, de 2008, e ele se insere, e isso é muito importante, dentro do Plano Nacional de Defesa, não é, e do documento da Estratégia Nacional de Defesa. Não é? O que visa? O objetivo do ProSub é a modernização da frota de submarinos da Marinha, é isso, no contexto da sua missão principal de defesa e segurança nacional, de garantir a soberania e o controle, né, do nosso mar, né, e o que poderíamos aprofundar mais adiante. E ele tem um significado tremendo em termos de tecnologia, não é, de desenvolvimento tecnológico e da inovação da nossa Marinha no lidar com submarinos de última geração, né? Quer seja aqueles de diesel elétrico, nós vamos também falar um pouco sobre isso, e aquele de propulsão nuclear. Nesse programa a gente tem 5 submarinos, 4 convencionais, podemos chamar assim, né? E um de propulsão nuclear. Quantos já foram entregues e o que a gente tem aí no horizonte? O ProSub o primeiro submarino, o Maitá, já está comissionado. Como diz comissionado, é que ele já está no mar cumprindo a sua missão. Não é isso? Mais 2 submarinos estão em fase de testes, que é uma fase muito rigorosa, são praticamente quase que um ano de testes, né? E o 4º também em construção. Então, o ProSub é um programa que envolve a construção desses 4 submarinos da classe Scorpene, né? Isso tudo é fruto de um convênio, né? De um acordo de transferência de tecnologia com os franceses, né? E com o submarino de propulsão nuclear. Então, além dos submarinos em si, desse projeto, a gente ganha com essa questão da transferência tecnológica, né? Isso significa que o Brasil, a partir desse projeto, ele passa a ser capaz de desenvolver submarinos com tecnologias semelhantes. Seria isso? Certamente, né? O grande ponto desse programa, e vamos ser sinceros quanto a isso, né? Ninguém, país nenhum, é muito amigo da transferência de tecnologia
de defesa militar com facilidade. Muitas vezes não é nem questão de dificuldade, é questão de não transferência. Não é? Então, são acordos complexos que são feitos e o Brasil tem conseguido sucesso, não é? Em desenvolver acordos do offset, não é? Em que a troca mais adequada de interesses e há, efetivamente, dentro desses interesses, a transferência efetiva de conhecimento, de tecnologia, né, para que nós possamos ganhar autonomia local, né, de construção desses submarinos, que é um armamento muito efetivo. Ele é tão efetivo, um exemplo que eu posso te dar concreto é que está correndo um acordo, né, dos Estados Unidos com a Inglaterra para uma construção de submarinos dessa natureza, de propulsão nuclear, não de armamento nuclear, com a Austrália. Né? E se isso está correndo lá, é porque nós acertamos aqui na importância, na efetividade desse armamento. E assim, a gente está falando de um projeto de grande relevância para a defesa e para a segurança nacional. Como é que a FGV ela se insere dentro desse projeto, desse programa de desenvolvimento de submarinos? A FGV ela se insere com aquilo que ela tem de características de natureza, não é? da sua missão de prestar apoio total ao desenvolvimento nacional, não é isso? Ela aporta aquilo que eu considero possivelmente o maior patrimônio, o maior asset da Fundação Getúlio Vargas, que é credibilidade. Não é isso? Ela ajuda na transparência de um programa dessa natureza, que requer esse tipo, não é? de controles, de transparência. É um pouco daquela coisa da mulher de César, né? Então, a Fundação Getúlio Vargas traz isso. E ela tem uma especialização, uma experiência muito grande naquilo que diz respeito à gestão de projetos complexos. E esses são projetos de extrema complexidade. Né? No caso dos submarinos, né, a grande contribuição é na própria construção da base, né, do estaleiro, né, de toda a infraestrutura de ponta, de tecnologia de ponta, para abrigar a construção desses submarinos, né, e a base naval de operação. Isso é um complexo todo já construído, né, e que envolve bastante complexidade. Eu posso entrar um pouco mais nisso. Eu ia perguntar exatamente isso. Assim, o complexo industrial ele fica em Itaguaí, certo? Aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu imagino que a região como um todo ela tenha passado por uma transformação econômica por conta da instalação desses estaleiros lá naquela região e também a questão dos ganhos para a indústria naval. Assim, são os dois pontos que eu queria que o senhor comentasse um pouco. Não, sem dúvida, a indústria naval dá um salto com a construção desses submarinos enorme. Né? A despeito do Brasil, a frota de submarinos, o Brasil opera submarinos já há mais de 100 anos. Né? Com 100 e poucos anos, que foram comemorados até há pouco tempo, mas começamos com submarinos italianos, passamos por ingleses, depois alemães, mas com tecnologias que vão ficando defasadas no tempo. Né?
E o ProSub é um momento de dar um salto tanto para esses diesel elétricos, né, com toda a tecnologia moderna que armamentos desse tipo têm, como o de propulsão nuclear. E o reator nuclear está sendo desenvolvido em Iperó, São Paulo, né? E é importante também dizer que o Brasil teve uma evolução nessa área nuclear, né? E enquanto a transferência de tecnologia, de casco, dos elementos do submarino, né, na sua diversidade de itens incrível, né, o reator nuclear é absolutamente nacional, é tecnologia nacional brasileira sendo desenvolvida. Excelente, assim. Em São Paulo. Em São Paulo, né? O reator nuclear, então, na cidade de Peró, que fica no estado de São Paulo, né? Isso. E assim, na prática, assim, quando a gente pensa em submarinos, a gente está falando em defesa da costa. E a costa brasileira tem uma extensão enorme, é o que a gente chama de Amazônia Azul. Por que recebe esse nome? Por que é tão importante a gente defender e proteger esse espaço que faz parte do território brasileiro, né? Bem, o espaço é de 4,5, 4,6 milhões de quilômetros quadrados e tal, da chamada Amazônia Azul. A da Amazônia é 6,5, qualquer coisa assim, né? A Amazônia e a Amazônia Azul juntas, né, é um espaço de Brasil muito considerável, né? E desafiante. E esse é o ponto, desafiador, né? Por quê? Nós começamos pelo mar, né? Emblemática nossa origem, né? Nossa origem com as caravelas e o encontro, né, dos portugueses com os nativos, né? E aquela terra que implantando tudo dá, existe também um elemento do mar, que também dá muito. Nós dependemos do mar. O comércio brasileiro, 95% do comércio brasileiro, ele corre pelo mar, para as exportações e importações. Nós temos mais de 100 portos, 150 e tantos portos, tanto estatais como privados, né? Isso vai a mais de 150 portos. Nós temos que cuidar das riquezas minerais, que não ficam só no petróleo, né? Quer dizer, o petróleo é a mais óbvia e imediata, né, em termos da sua relevância e dimensão, e nós temos que, evidentemente, que cuidar de toda essa infraestrutura. É uma infraestrutura, né? Nós temos a infraestrutura de cabos submarinos que nos ligam com o mundo, né? Nós temos a vida no mar, né? Alimento. Então, são elementos muito importantes, né? A mineração, há muita coisa ainda a explorar, a descobrir. E isso está ligado ao próprio conhecimento maior nosso, porque a Amazônia Azul ela vem lá de trás, né? Isso da plataforma, a proximidade territorial que nós tínhamos, né? Das 12 milhas, ela é estendida para as 200 milhas, reconhecido isso internacionalmente, dado as regras, não é isso? Do direito marítimo internacional, inclusive, não é?
E ainda tem uma área grande que está em processo de reconhecimento. Parte já foi reconhecida, outra parte está em processo de reconhecimento. Pelas Nações Unidas, certo? Isso, o que acontece aí é o seguinte, é que o prolongamento natural da plataforma ultrapassa essas 200 milhas. Não é isso? Então, o Brasil tem pleitos, partes já reconhecidos, partes em processo de reconhecimento. Muito bem. Para o fim princípio de defesa nacional, de segurança, não é? De fazer acontecer a nossa soberania, essa fronteira marítima, ela é um elemento fundamental. E você ter condição de patrulhar isso, e patrulhar de uma forma muito efetiva, né? Porque o submarino de propulsão nuclear ele tem uma vida longa, um tempo longo debaixo d'água, né? É muito difícil, quase impossível, localização, não é isso? Isso, evidentemente, é um aspecto de desanimar aventureiros. E eu diria que existem aventuras, não é? Quer dizer, elas acontecem. Não é? Quer dizer, você tem pesqueiros muito bem equipados tecnologicamente, que vêm de muito longe, né? Buscar, de certa forma predatória, o nosso pescado, o nosso alimento. Né? Você tem navios de pesquisa que às vezes surpreendem, né? Entram em casa sem pedir muita licença. Né? Então, isso é um jogo constante, que a sociedade brasileira às vezes não se dá conta. Mas você ter uma flotilha de submarinos modernos, você ter o submarino de propulsão nuclear, é fundamental dentro dessa perspectiva. E a Fundação colabora com esse projeto. A construção do complexo de Itaguaí, né, do estaleiro, da base naval, é uma construção muito complexa, porque vai envolver, inclusive, lidar com o elemento nuclear. Não é isso? Então, as questões de segurança são muito sensíveis. O acompanhamento, o monitoramento do processo de gestão dessa construção, né, a Fundação empresta um trabalho, vamos dizer, importante nisso. Porque todos nós sabemos a competência da engenharia em todos. Um projeto desse envolve N especialidades diferenciadas, técnicas, não é? Da engenharia. Agora, a questão de gestão, de fazer acontecer o processo financeiro, os controles necessários, não é? O monitoramento técnico disso, de fluxo financeiro, o material que vai chegando dos fornecedores, o controle do tempo. O Brasil é sempre muito importante, não é? Você controlar o tempo de execução de projetos. Não é? Então, uma coisa é o projeto bem feito, aprovado, aceito. Outra coisa é a execução, que requer um monitoramento, que requer gestão, e a Marinha reconhece que a Fundação tem o que colaborar e tem sido um projeto de êxito, de muito êxito. E a gente vê esse reconhecimento também num outro projeto, que é a da renovação da esquadra brasileira, que é o projeto dos navios, né? Exatamente, o projeto das fragatas, não é? Que é a modernização da esquadra de superfície também, ela vem acontecendo. E as quatro fragatas representam um projeto importantíssimo. Também de uma complexidade muito grande.
também de uma complexidade muito grande, porque elas são tecnologia de ponta. Né? Então, você tem tecnologia de ponta em nível de casco, né? Da construção do navio, mas você tem sistemas sofisticadíssimos de sensores, de localização no mar, de alvos e tudo mais, sistemas de tiro, não é isso? Envolvendo canhões, envolvendo mísseis de subida vertical, em longo alcance, né? Envolvendo torpedos. Então, o sistema de armamento. Então, você tem sistemas de sensoriamento, né? De todo tipo de radar, para o sistema de navegação também, né? O sistema de sensoriamento, não é? Da linha abaixo d'água e tudo. E são sistemas moderníssimos e que têm o sistema de controle, de comando e controle, né? Que junta essas informações todas para garantir o funcionamento de uma fragata adequado. Mas a gente está falando das fragatas da classe Tamandaré. Da classe Certo. Tamandaré. São 4 fragatas no total. 4 certo? fragatas. Quantas já foram entregues? Uma está sendo entregue agora, a primeira. Elas estão sendo construídas em Itajaí, Santa Catarina. Envolve a ThyssenKrupp, que ganhou o consórcio, né? ThyssenKrupp, com a Embraer, com a ATEC, né? Que são empresas, aí, no caso, especializadas nesses sistemas de que eu falava. O que é importante aí é o seguinte, quer dizer, que a Marinha Brasileira ela tem muita competência ali, muito conhecimento, né? De engenharia, de tudo. O próprio arsenal de marinha aqui no Rio de Janeiro, com construção naval, uma experiência muito grande, tudo. Né? Agora, esses sistemas complexos, entendeu? A Marinha, que também precisavam de um apoio da Fundação, porque quando você vai partir para a escolha, não é? Da shortlist, que envolve 15 fornecedores do mundo inteiro, né? Envolvendo tanto a construção e a entrega desses sistemas, né? Entra aí o conhecimento militar, né, desses radares, o que funciona, quem está na ponta do conhecimento e tudo, né? Porque entre os alemães, entre os franceses, entre os italianos, entre os indianos, muita gente. Né? É uma oferta muito grande. Você tem que chegar numa shortlist. Para chegar nessa shortlist, você precisa de 300, 400 itens, ou muito mais do que isso, centenas de itens. E que você tem que ter modelo de negócio, você tem que ter análise multicriterial. O que eu vou comprar? E nessa análise multicriterial entram aspectos, vamos dizer, militares de armamento, mas entram também aspectos outros, não é isso? De índice de nacionalização, quem está disposto a dar prosseguimento a investimentos aqui no país. Entram aspectos referentes à análise de risco, que são aspectos importantíssimos. Né? Quer dizer, qual é a experiência que esse fornecedor tem para esse item? O que garante que vai funcionar? Aquela coisa de não pode haver falha. Nós estamos falando de equipamentos de defesa e segurança. Né? Então, não pode haver falha. Você tem que ter confiança no que você vai utilizar. Né? Quem tem competência já tem a experiência, ou vai implementar com maior facilidade isso aqui no Brasil, porque queremos o quê?
capacidade local, tanto lá no projeto dos submarinos como no das fragatas. Né? Isso nós queremos o local. Que é aquela questão que a gente estava conversando sobre o desenvolvimento da indústria naval brasileira, certo? Certamente a indústria naval brasileira, porque isso envolve, não é, conhecimento de ponta que nossos especialistas, engenheiros, técnicos, estão pegando. Quer dizer, isso vai desde solda a tudo. O preparo dessa mão de obra de ponta, a capacidade, essa capacitação dessa gente, não é? Estamos lidando com os craques da Olimpíada da Construção Naval, não é isso? E dos meios bélicos de segurança. Mas é importante também lembrar que a missão, por exemplo, das fragatas, né, além de cuidar, de garantir o nosso controle do nosso mar, não é isso? E ter, em casos extremos, capacidade de negar presenças outras que não em situações de conflito. Mas existe também essa capacidade de dar a sinalização do nosso compromisso com a segurança no mar, mercante, não é? De todo o processo comercial em que o Brasil está envolvido com as suas infraestruturas que vão crescendo, né? De petróleo, um processo de transferência também de tecnologia de geração de energia, não é isso? Daqui a pouco nós vamos ter muita energia eólica aí no mar também. Quer dizer, isso tudo requer a presença brasileira também, da Marinha brasileira, que é um fato, em programas internacionais. A Marinha brasileira atuou recentemente junto ao Líbano, na área do Líbano, não é? Hoje, as marinhas compartilham a preocupação com a pirataria, não é? E é trabalho, porque, veja bem, uma platitude, o mar é muito grande. Marinha nenhuma, por mais meios navais que ela tenha, consegue ocupar todos os espaços. Então, a cooperação, não é, em projetos humanitários, a cooperação em projetos de segurança marítima do comércio naval, quer dizer, o Brasil é parte disso. Então, ele tem que estar bem equipado para essa participação. E tem uma outra participação que eu acho que é muito importante, né? Não só do Brasil, mas o mundo inteiro tem bases instaladas na Antártica para pesquisas de uma forma geral. E um dos projetos que a FGV também colabora com a Marinha é com a aquisição do novo navio de apoio antártico. Como é que funciona isso? É nos mesmos moldes dos projetos anteriores? Tem diferenças? Não é bem a aquisição, é a construção mesmo do Seria navio. A construção, né? Seria a construção, não é? Quer dizer, é a construção. O que ocorre é o seguinte: nós temos uma base, Comandante Ferraz, né, na Antártida, que é importantíssima. Inclusive, foi renovada há pouco. Depois do incêndio, né? Depois do incêndio. Houve um incêndio, então ela foi absolutamente renovada, não é? Eu diria que reconstruída, com uma dimensão maior, não é isso? Com uma atualização como laboratório, como, né, abrigo para equipes de pesquisa mais variadas, que não inclui só os militares, não, ao contrário, inclui muito civil, né? As universidades nossas que apoiam todo esse processo, desenvolvem suas pesquisas na Antártida, não é isso? Há colaboração também com outras bases, e nós precisamos, evidentemente, além
dos laboratórios, você precisa ter uma logística à altura dessa presença, não é isso? Ou seja, a capacidade de logística de alimentar, entre aspas, essa base maior, mais sofisticada, não é isso? Temos que ter capacidade de estar naquele ambiente, não é, mais hostil por mais tempo, não é? Isso, o tipo de quebra-gelo, de embarcação, não é fundamental, e capacidade de levar equipes maiores, não é, de pesquisadores, no sentido de que, paralelamente, você desenvolve mais projetos de pesquisa. Esse é um trabalho fundamental que tem a ver com a questão climática, que tem a ver com riquezas minerais. Quer dizer, por que tanto interesse de tanto país naquela área? Né? Então, a presença brasileira é fundamental, e onde é muito difícil de ir são os militares que têm capacidade de chegar lá. Né? Eles têm capacidade de chegar lá. E, evidentemente, as pesquisas lá são levadas a efeito por pesquisadores de nossas universidades também, mas esse apoio, essa capacidade de fazer acontecer ali depende. E o navio, na sua questão, como deu certo, como está dando muito certo, reconhecidamente pela Marinha, né? E a colaboração da Fundação, nós fomos convidados também a contribuir para esse projeto da escolha da shortlist, da aplicação dos critérios na análise multicriterial, na análise de risco, para a construção de um novo navio que vem em substituição ao que está em uso, Ari Rongel. Não é Rangel, não, é Rongel. Esse nosso. O Rongel era um navio pesqueiro norueguês que foi adaptado para fins de pesquisa lá originalmente, depois foi vendido para o Brasil. E nós estamos construindo em Itajaí, o que é... Perdão. Itajaí são as fragatas, está sendo construído no Espírito Santo. Também houve a escolha, não é isso, do consórcio vencedor para a construção do navio, e realmente é um projeto fundamental para atualizar nossa capacidade de operar na Antártida, com pesquisa de ponta que é feito lá. Perfeito, professor. E quando a gente fala de atualização, de capacitação, a gente também está falando da formação de oficiais militares, né? A FGV já tem aí uma história longa de formação de quadros militares, mais de 25 anos atuando nessa área. Recentemente ganhou o título do Ministério da Defesa de Empresa Estratégica em Defesa, que é restrito ali a algumas instituições que colaboram de forma decisiva. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como que funciona essa parceria para a formação e capacitação dos oficiais. Olha, essa parceria, essa é uma questão que me toca fundo o coração, porque eu tive uma participação muito grande na origem desse projeto, junto com o professor Irapuã. E, para você ter uma ideia, este ano é a 26ª turma, né, de coronéis rigorosamente selecionados, né? Ou seja, o 26º ano do funcionamento desse chamado MBA, que é um programa de especialização, né, típico, que foi desenvolvido há 26 anos atrás.
tá? No sentido de preparar esse pessoal na gestão. O programa é junto à ECM, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, não confundir, porque muita gente confunde com a Escola Superior de Guerra, que tem naturezas completamente diferentes. A Escola Superior de Guerra é uma escola para civis e militares, não é isso? Com uma determinada missão diferente da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que também mais recentemente, com seus programas de pós-graduação, está absorvendo civis também, né? Inclusive, tem gente nossa, funcionário da Fundação, fez doutorado lá, e nós temos uma colaboração muito intensa. Então, esse programa do MBA, para você ter uma ideia, Eduardo, mais de 150 generais, quer dizer, passaram por nós, coronéis que chegaram ao generalato, né? A formação do militar é muito complicada. É muito complicada. E por que ela é complicada? Ela é complicada porque envolve todas as ciências militares, não é isso? Quer dizer, a ciência militar, que a sua missão principal, mas as organizações militares estão no sistema da nossa administração pública. Então, capacidade de gestão pública, e no Brasil nós sabemos que é complicado esse negócio, né? Requer complementos de formação, né? Também os militares têm um lado de diplomacia militar, né? Você vê que todas as embaixadas fora do Brasil têm o adido militar, não é isso? Então tem todo a importância desse projeto, né, junto da Fundação, né? Há também o curso internacional. Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, hoje o curso ele não é só oferecido no Brasil, né? Tem uma troca aí com outros países, de diversos países, né, que oficiais têm esse intercâmbio, digamos assim. Que eles vêm, né? A princípio, nesses 26 anos, vinham oficiais de outros países, mas poucos, 2, 3, para fazer o curso original que eu estava falando. Mas, mais recentemente, nós abrimos o curso por solicitação internacional, que é ditado em inglês, né? E vem gente dos Estados Unidos, Índia, países do Oriente Médio, Emirados Árabes, latino-americanos, Colômbia, Equador, a área central da América Central, Guatemala e tal. Então, vem gente do mundo inteiro, né? Porque também essa é outra característica da Marinha e das Forças Armadas em geral, né? Eles intercambiam muito, muito. Eles conversam muito. Eles enviam oficiais brasileiros que também se formam em organizações militares fora do Brasil, com formações complementares e tal, assim como nós recebemos, né? E há um reconhecimento do Brasil muito grande, né, pela sua capacidade nessa área de funcionar com desafios complexos, né, como a Amazônia Azul oferece e como a Força Terrestre também, né? E também atuamos com esse tipo de curso junto à Universidade da Força Aérea, a Escola Militar,
a Escola de Comando e o Estado-Maior da Aeronáutica, a ECEMAR. A ECEMAR, mar, vai pensar que é Marinha, mas não. A Escola de Guerra Naval é que é a correspondente, mas com a qual também nós agimos. E com a ECEMAR nós temos curso desse tipo de MBA à distância, não é? Já mais de 1.400 oficiais treinados. Então, e isso sem falar em todo o sistema Fundação Getúlio Vargas, que está em mais de 120 cidades, com os conveniados, oferecendo os nossos cursos, né? E que a frequência de militares em cursos mais específicos, outros MBAs e tal, também é muito comum em Brasília e pelos estados, enfim. Esse é um ponto importante. Né? Quer dizer, o universo Fundação, com todas as suas escolas. Né? Agora, os fuzileiros navais se interessaram muito por a inteligência artificial. É o tema do momento, né? O tema do momento. Para efeitos militares, isso é muito importante no planejamento, na programação, no uso. E recorrer à nossa escola de matemática está dando apoio. Então, o bonito também é isso, a EBAP funciona nesse projeto que eu estava dizendo da ECEM há 26 anos. E mais, na realidade, porque antes mesmo a gente já dava apoio com conferências isoladas, não com MBA. Mas a EBAP dá muito apoio para isso. Inclusive, para pós-graduação, o sistema militar, seguindo até mais ou menos o exemplo americano, não é? De ter reconhecidamente o sistema educacional indo aos mestrados e doutorados. Okay? Então, eles desenvolveram no Instituto Meira Matos, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, não é? Um convênio, um contrato conosco no sentido de dar apoio para o enquadramento naqueles critérios da CAPES, que é muito rigorosa. A CAPES é muito rigorosa. No Brasil, o órgão regulador é rigoroso, ranqueia e tal, entende? E as publicações. E nós damos apoio na gestão e desenvolvimento do programa de pós-graduação do Instituto Meira Matos. Nesse caso, a EBAP dá um apoio muito direto. Né? E nos nossos cursos, nós chamamos professores da EPGE, da Escola de Economia, não é? Então, a gente vai encaixando. A Fundação é uma riqueza tremenda, traz gente de São Paulo, as escolas todas daqui do Rio. Né? Você sempre tem gente especializada em áreas. Teoria dos jogos, acha aquele cara, não sei o que atrás. Né? E a Fundação tem capacidade de agir muito grande com todos os recursos das suas escolas, na área de direito, também esses programas militares, nos modelos de negócio, né, e contratos, apoio nosso também jurídico pela Escola de Direito. Não é? A Escola de Direito tem elementos, componentes ligados à informática, não é? Esse direito dessa área. Cibernética que é nova, não é? Relativamente nova e exige desafios grandes. E a Fundação tem condições de fazer isso tudo. Né? E quando não tem, chama aquele gringo lá para vir ajudar, quando é possível, é necessário. Né? E porque até uma das razões do porquê a Fundação dá apoio
a esses programas. Quando nós estamos falando de defesa e segurança nacional, né, quer dizer, é importante as nossas forças interagirem com organizações brasileiras. Sem dúvida. E, no caso, quer dizer, eu diria até mais do que organização, porque a Fundação é uma instituição. Lidar essa confiabilidade, essa experiência conjunta de anos e anos, ela faz diferença quando você vai tratar de projetos sensíveis. E a gente tem feito isso. Professor, a gente está já caminhando aqui para o final do nosso papo e tenho certeza, assim, para mim, certamente foi, tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo também, uma verdadeira aula sobre a atuação das Forças Armadas, né? Sobretudo os projetos relacionados à Marinha, mas também a gestão pública, a administração pública, a gestão de projetos, que são temas muito caros aqui para nós da Fundação, que a gente vê em sala de aula, que a gente vê na aplicação desses projetos e no apoio, né, a instituições públicas brasileiras no desenvolvimento desses projetos de alta complexidade. Então, eu queria agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo tanto de conhecimento que o senhor compartilhou comigo e com os nossos ouvintes. Eu que agradeço também, porque eu acho que a divulgação desses projetos é fundamental para a sociedade brasileira entender que nós vivemos num mundo que está muito complicado. Alguns anos atrás, se você me permite, só para concluir, claro. Alguns anos atrás, eu peguei um livro da Rand Corporation, que, como nós, é um think tank para as forças americanas, para a defesa americana e tal. E um livro muito bom, muito baseado nos conhecimentos deles e tal. E o livro começa assim, traduzindo: o mundo está uma bagunça. Então, nós temos que estar, né, capacitados a conviver, a lidar com isso aí. Então, mais uma vez, professor, agradeço aí pela sua presença, pelo seu tempo e pelo conhecimento que o senhor compartilhou com todos nós. Eu que agradeço a você, Eduardo, a sua equipe, ao apoio dessa nossa escola aqui de comunicação também, e a equipe técnica dela, e cumprimento nossa audiência. É isso? Que espero que, de alguma maneira, tenha aproveitado bastante desse papo, né? Dessa conversa. Eu não tenho dúvida, professor, que todo mundo gostou muito e aproveitou bastante, absorveu bastante conhecimento sobre as iniciativas da Fundação em parceria aí com os órgãos de defesa nacional. Então, gente, queria convidar todos vocês para acompanhar o podcast Impacto Social FGV no YouTube e no Spotify, e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.